Boa noite, parabéns para vocês. 48 anos. Quem estava aqui há 48 anos atrás? Tem alguém? Pode contar, não precisa ter vergonha não. Levanta a mão bem alta assim, ó. Ó, temos só o irmão. Ah, o Guti Raquel lá também. 2 pessoas? Muito bem, parabéns para vocês. 48 anos de igreja. E para mim é muito bom estar aqui com os irmãos, sabendo que a gente, quando está junto aqui, aprende tanto do Evangelho. Tem sido muito bom vir aqui falar com os irmãos nesses últimos anos, conhecer alguns tão proximamente, passar já por tanta história juntos. É muito bom. Muito bom estar aqui com os irmãos hoje para a gente refletir o Evangelho aqui nesse momento. Eu convido você para abrir sua Bíblia em Mateus 16. Não se preocupe com o horário, porque hoje acaba o horário de verão, não sei se vocês sabem, mas nós vamos ganhar 1 hora, não é isso? Então eu vou ganhar 1 hora no meu sermão aqui. Eu vou usar a sua hora de horário de inverno para o sermão. Então fique bem tranquilo, viu? Mateus 16. Eu vou ler o capítulo, eu vou ler o texto, preste atenção, você com sua Bíblia aberta vá acompanhando. O texto diz assim: que os fariseus e os saduceus aproximaram de Jesus para colocá-lo à prova e pediram um sinal vindo do céu. E Jesus respondeu: quando vem a tarde vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho. E quando no outro dia de manhã vocês dizem, hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera me pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus deixou e se retirou. Versículo 5 diz que os discípulos foram com Jesus para o outro lado do mar e eles se esqueceram de levar pão. Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes, isso está no capítulo 15 de Mateus. Então Jesus disse para eles: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E então eles começaram a discutir, dizendo: será que é porque nós não trouxemos pão? Jesus, percebendo a discussão, lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Vocês ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5 mil e de quantos cestos vocês não recolheram? Nem dos 7 pães para os 4 mil e dos quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles entenderam que Jesus não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é um Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencer. Eu darei a vocês a chave dos céus, a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então ele advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia.
Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus então virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois que quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua própria alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém. Deus nos abençoe e nos ensine o seu Evangelho essa noite. Esse texto traz uma expressão, traz um momento da história de Jesus, da vida de Jesus, que é a base e o fundamento da sua igreja. Aqui nesse texto nós encontramos o fundamento da igreja de Jesus. Nada é tão importante quanto o que acontece aqui nesse texto. Toda a igreja, toda a história da igreja, toda a história do cristianismo, e a razão de estarmos aqui essa noite está baseada neste texto, nesta expressão que Jesus Cristo, quando conversa com seus discípulos, ouve do Pedro. Jesus Cristo acabou de multiplicar pães e peixes, fez um milagre no deserto. Aí os fariseus se encontram com ele e colocam uma prova. Ele evita os fariseus, responde aos fariseus que não iria dar sinal para nenhum deles. Vai com os discípulos para um outro lado, e quando chega a outra margem, comenta com os discípulos de um modo metafórico, dizendo: vocês têm que tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Eles achavam que se tratava do pão. Jesus fala: não é o pão, é o ensino. Eles entenderam. Aí então Jesus Cristo olha para eles num momento bem solene e começa a perguntar para eles o seguinte: o que o povo está dizendo sobre mim? O que as pessoas dizem? O que se diz por aí sobre mim? E os discípulos começaram a dizer: dizem que o Senhor é um profeta, o Senhor é um Elias, o Senhor é um profeta do Antigo Testamento, o Senhor é um homem extraordinário. E aí Jesus Cristo olha para eles e pergunta: mas vocês, o que vocês dizem? Quem eu sou para vocês? E nessa hora o Pedro vira-se para Jesus e faz essa declaração dizendo assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está dizendo para Jesus o seguinte: eu sei que o Senhor é o Messias prometido, que o Senhor é o Filho de Deus, ou seja, o Senhor é Deus. Eu sei que eu estou diante de Deus, o Senhor é Deus. E aí Jesus Cristo vira-se para o Pedro e fala: você é um bem-aventurado, você é feliz, porque isso que você recebeu não vem de você, não vem de nenhum estudo humano, não vem, isso vem do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a você. Você é o Pedro. Pedro quer dizer pedra. Você é Pedro. Só que sobre esta pedra que você acabou de falar, eu vou construir a minha igreja. Ele faz um trocadilho com o nome do Pedro e diz: você é uma pedrinha, mas isso que você falou é a rocha. Isso que você falou é o fundamento. Isso que você falou é a base, é a estrutura. Isso que você falou é a razão sobre a qual eu vou construir tudo. Isso que você falou é o alicerce da minha igreja. Isso que você falou, inclusive abre as chaves do reino. Aqueles que entenderem o que você acabou de entender estarão ligados ao céu diretamente. Quando vocês declararem isso que você entendeu, Pedro, vocês estarão abrindo o céu para as pessoas. Se vocês não declararem, o céu ficará fechado. E isso que você entendeu, Pedro, vem de Deus e é a base da igreja. A razão da igreja de Jesus é Jesus, e a igreja de Jesus está fundamentada numa declaração que é: Jesus Cristo é Deus. Somente faz parte da igreja de Jesus aqueles que entendem pela fé e por revelação do Espírito Santo de que Jesus é Deus, de que eles estão diante de Deus, de que é o Deus que criou, é o Deus que salva, é o Deus que mantém, é o Deus que redime, é o Deus que vai voltar para nos levar. Nós estamos diante de Deus. A igreja se fundamenta nesta ideia tão maluca, que somente o Espírito Santo pode dar para alguém. Porque os homens podem estudar, podem pesquisar, podem se debruçar sobre filosofia, ciência, antropologia, o que eles quiserem.
Eles podem estudar a história da humanidade ao lado avesso. Podem pesquisar os universos paralelos. Tal compreensão de que nós estamos diante de um homem que é Deus e que morreu pelos pecados de todos os homens e que salvou todos os homens e que criou todo o universo, que é o Senhor de todas as coisas e que foi Jesus de Nazaré, aquele homem com os discípulos. Somente o Espírito Santo que pode revelar isso para alguém. A igreja de Jesus Cristo, ela é objeto, ela é resultado de uma ação sobrenatural do Espírito Santo na consciência. Isso não dá para produzir. Ninguém consegue fazer a igreja, ninguém consegue fabricar a igreja, ninguém consegue construir a igreja. É impossível, porque a igreja de Jesus Cristo está fundamentada na revelação do Espírito Santo de que Ele é Deus. É simples. A gente tem muitos mecanismos para dizer quem está dentro e quem está fora da igreja, mas a única maneira de você se saber participante de uma igreja é se Jesus Cristo já foi revelado para você como Deus e a Ele você entregou sua vida. É só isso. A igreja de Jesus está fundamentada nisso. O apóstolo Pedro faz essa declaração, Jesus explica isso. É sobre esta pedra que você acabou de declarar que eu vou criar a minha igreja. Logo depois disso Jesus começa a falar, mas para isso eu vou morrer. Vou ser entregue aos romanos, aos líderes judeus, eu vou ser crucificado e depois eu vou ressuscitar. Depois que Jesus fala isso, no versículo 22, o irmão Pedro, o mesmo irmão que estava aqui até há pouco tempo atrás, o mesmo irmão Pedro vira assim para Jesus e fala, não, morrer o senhor não vai, só por cima do meu cadáver. O Pedro era esse tipo de cara, impetuoso, resolvia tudo na conversa. Não vai, Jesus, não vai, nem morrer o senhor não vai, de jeito algum que o senhor vai morrer. O que Jesus fala para o Pedro logo em seguida? Sai daqui, Satanás, cala a boca. Você para mim está se tornando uma pedra de tropeço. O que você falou agora para mim é uma pedra de tropeço. Você está querendo me desviar do meu caminho. Eu sei o que eu tenho que cumprir. Sai daqui, Satanás. Jesus fala isso para o próprio Pedro, que tinha acabado de viver essa declaração extraordinária do Espírito Santo. E então ele termina dizendo, quem me seguir tem que entender o que é me seguir. Quem me seguir tem que negar a si mesmo. Quem me seguir tem que perder. Quem me seguir tem que entender que vai sofrer como eu vou, que vai viver o que eu vou viver. Quem me seguir tem que viver pela fé uma vida na história em que abre mão de tudo aquilo que acha que pode manter, perde na história aquilo que tanto se apega, para ganhar depois, para ganhar em mim, para ser vitorioso em mim. Quem anda comigo tem que saber que tem que estar disposto a perder. E por que esse texto aqui é tão importante para a história da igreja? Porque a igreja de Jesus, ela não é uma comunidade de pessoas que vivem em função de milagres e sinais. Olha que paradoxo isso, porque nós estamos acostumados a ouvir o evangelho de milagres e sinais o tempo inteiro. Deus vai fazer tudo, Deus vai fazer milagre, vem para a minha tenda dos milagres, vem para o meu culto dos milagres, terça-feira do poder, aqui eu curo todo mundo, pega no meu lenço que eu curo, passa na corrente dos apóstolos que eu curo, eu sou o bispo que cura. É ou não é? Não é assim que a igreja está fazendo? A essas pessoas que estavam querendo milagre, que Jesus falou, não vou dar milagre nenhum para vocês, não vou dar sinal para nenhum para vocês. Sabe por quê? Porque quem entende que Jesus é Deus, dispensa até os milagres. Os milagres são acidentes na história. Os milagres e os sinais podem até acontecer entre nós, mas a nossa fé está fundamentada em Jesus, de tal maneira que se eu não enxergar nenhum milagre, nenhum sinal, eu continuo andando atrás de Jesus, porque eu enxerguei que Ele é Deus. E quem enxerga pelo Espírito Santo que Jesus é Deus, dispensa até milagres. E quem fica dizendo eu preciso de milagre para ver, não vai receber milagre, porque inclusive não vai acreditar depois de ver milagres. Quem fica dizendo eu preciso ver coisas para crer, não vai crer nunca. Preste atenção no que aconteceu aqui. Horas antes, Jesus Cristo multiplicou pães e peixes no deserto para uma multidão. Isso já não é um sinal? Por que então esses fariseus viram para Jesus e falam, nos mostre um sinal? Sabe o que Jesus está falando? Esse sinal não resolve nada para vocês. Eu posso fazer o sinal que eu quiser, vocês não querem me ver. Portanto, vocês não vão entender que eu sou Deus. Pode ir embora, não vou dar sinal para ninguém. E Jesus não é a primeira vez que Ele faz isso. Ele já fez isso em outros momentos. Há um outro contexto em João capítulo 6, em que Jesus falou para aquele pessoal que estava seguindo,
depois de comer pães no deserto, ele disse: eu não vou dar pão para mais ninguém, vocês podem ir embora, vocês só querem aqui porque vocês só querem pão. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem comer pão. Eu sou o pão da vida e vocês não querem se alimentar de mim. É como se Jesus hoje baixasse em alguma dessas igrejas por aí e dissesse: você só está vindo aqui porque você quer carro. Você só está vindo aqui porque você só está vindo nessa igreja aqui porque você quer casa própria. Você está vindo aqui porque você quer comprar sapato novo. Seu problema é o celular, você quer trocar, você faz até corrente de oração para trocar de celular. Você acha que você vem até a mim para milagre, sinalzinho, não vai ter mais, acabou, fechou. Fechou. Fica quem quer, fica quem entendeu que Jesus é Deus. Quem não entendeu, por favor, pode ir embora, porque vocês estão atrapalhando, está um monte de gente que está entendendo que Jesus é Deus e quer entrar. Olha que Jesus faz essas coisas, né? A gente aí correndo atrás das pessoas, aí implorando para elas virarem cristãs, né? Ou aceita Jesus aí, por favor, dá uma chance para Jesus. Jesus não tinha essas coisas. Não vou dar sinal para ninguém, porque isso não resolve, porque ou você entende pelo Espírito Santo que eu sou Deus, ou amigão, nenhum milagre vai sustentar a sua fé. Aí continua, e a gente descobre que a igreja de Jesus não está baseada no ensino dos fariseus. Jesus ainda disse: cuidado com o ensino deles, porque é como um fermento que entra numa massa, e toma a massa e ela cresce. Toma cuidado muito com o ensino dos fariseus. O que era o ensino dos fariseus? Preste muita atenção nisso, porque ele está presente nas nossas igrejas, na minha mente, na sua mente e nas nossas teologias. O ensino dos fariseus se fundamentava em muitas regras, muitas leis, que tinham a ver com o jeito que você se veste, que tinham a ver com a comida que você come, que tinham a ver com a música que você ouve, que tinham a ver com um monte de regrinha. Ora ajoelhado, ora de pé, canta no monte, reza no vale, fala desse jeito ou fala daquele jeito, roupa de domingo é essa, roupa de semana é aquela, crente não pode fazer isso, crente pode fazer aquilo, é tudo que não pode. Esse era o fundamento do ensino dos fariseus. Um monte de lei que carregava, enchia de peso nas costas das pessoas, que elas tinham que ficar preocupadas o tempo inteiro. Deus se tornava um homem, um ser extremamente carrasco, que ficava com uma prancheta anotando. E ó, assistiu um programa que não devia, tá fora. Ó, essa roupa não pode, isso não é roupa de crente. Tá de barba? Não pode, crente não usa. Quem usa barba é comunista. Desculpa, vocês não sabem o que é isso, mas na década de 60, 70, até 80 no Brasil, um cristão devia usar barba porque senão ele era comunista. Tá de bermuda? Tá de brinco? Não pode, crente não pode, crente não pode, crente não pode, crente não pode. A igreja de Jesus não se fundamenta nesses caprichos teológicos medíocres de uma geração, que acha que Deus está representado pelo brinco, pela roupa, seja lá pelo que for. Quem entende que Jesus é Deus está muito acima de regrinhas de pode ou não pode, porque vê Jesus em tudo e vê tudo através de Jesus. Não ouve nada mais que não seja através de Jesus, e ele mesmo, por causa de Jesus, tem consciência de saber: o jeito que eu estou vestido é um jeito bom, adequado ou não. A música que eu estou ouvindo me traz informações boas de vez em quando, algumas sim, outras não. Quem tem Jesus em si mesmo e declarou que Jesus é Deus, recebe do Espírito Santo condições de discernir o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e não precisa de nenhum pastor, diácono, bispo, sacerdote, ninguém, fariseu o suficiente para ficar controlando a fé dos outros. Amém? A igreja de Jesus não se fundamenta em regras de homens. Jesus Cristo vai à frente, encontra os seus discípulos e conversa com eles, e então houve essa declaração extraordinária do Pedro, que é sobre o que a igreja se fundamenta. Mas percebe o seguinte, que o Pedro, que declarou assim: o Senhor é o Filho de Deus, um minuto depois fala para Jesus: o Senhor não vai morrer não. Jesus vira para o Pedro e diz: olha, o Espírito Santo falou através da sua vida, você é um feliz, graças a Deus que Deus te usou. E aí o Pedro resolve continuar. Esse é que é o problema, a gente deveria ficar mais quieto, mas a gente sempre continua. Isso é importante para nós que somos pastores, professores, ministros. A gente, às vezes o Espírito Santo fala: acabou, e a gente continua falando. E nesse continuar a falar, o Pedro solta essa bobagem. O que Jesus fala para ele? Sai, Satanás. Sabe o que me ensina? Que a igreja de Jesus não está fundamentada na nossa integridade, porque nós não temos integridade alguma. Você, porque viu Jesus,
é capaz de ministrar através do Espírito Santo algo tão extraordinário e no instante seguinte ser usado pelo diabo. Eu lamento de dar essa notícia. E nós estamos fundamentando a nossa igreja, o nosso ministério, numa mentira. Porque nós dizemos, o ministro tem que estar o tempo inteiro em Deus, o adorador tem que ficar sempre na presença de Deus. Não tem jeito, a gente é usado pelo diabo, vira e mexe. Eu falo bobagem, eu machuco alguém, eu sou assim, eu sou pecador. O Espírito Santo pode me usar para abençoar vidas. Porque eu vi Jesus, Ele é Deus, mas eu ainda continuo sempre pecador. Portanto, a igreja de Jesus não está baseada na minha integridade, na integridade do pastor, na integridade do ministro, na integridade dos diáconos, na integridade de ninguém. A igreja de Jesus está fundamentada no Espírito Santo. O Espírito Santo é maior do que a gente. O Espírito Santo não precisa de ninguém que seja perfeito, ele já é. Ele é quem está nos salvando e nos aperfeiçoando. A igreja de Jesus está fundamentada em seres humanos tão falhos e tão paradoxais que são capazes de louvar a Deus e dar mãos do diabo no mesmo dia, no mesmo culto, no mesmo instante. É por isso que nós precisamos de salvação, porque nós estamos cindidos, estamos separados dentro de nós mesmos. Nós somos o apóstolo Paulo, na melhor das hipóteses, que dizia: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, maldito homem que eu sou, quem me livrará dessa condição? Romanos capítulo 7, daí ele vira a página. Romanos capítulo 8, ele declara: mas graças a Deus em Cristo Jesus, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A igreja de Jesus está fundamentada em gente que não tem integridade alguma para mostrar para o mundo. Sabe qual é o testemunho que a gente mostra para o mundo? É o testemunho de gente arrependida e perdoada e salva todo dia. Sabe por que a gente pode abrir as portas e sair convidando a vizinhança? Não é porque a gente tem uma moral elevada para dizer para eles: sejam como nós. Pelo amor de Deus. É porque a gente pode dizer para eles que a gente encontrou o Salvador que nos salva o tempo inteiro. Porque nós sabemos o que é ter o Espírito e o diabo no nosso cangote o tempo inteiro. Nós sabemos o que é isso. Eu sei o que eu sou capaz de fazer. Eu sei. E Jesus sabe. É por isso que ele não colocou a igreja sobre Pedro, nem sobre o Alexandre, nem sobre ninguém que está aqui. É por isso que ele não coloca ministério de ninguém, sobre ninguém que está aqui. Nós somos seres paradoxais, pecaminosos, débeis, que somos capazes de glorificar a Deus e no mesmo instante ser usados pelo diabo. A igreja de Jesus não está fundamentada na integridade de nenhum homem. E é por isso que você pode ser usado por Jesus sempre. Não é porque você é santo, mas porque você viu Jesus, o Evangelho de Jesus se abriu para você, então viva a sua vida. Abençoe pessoas. A sua capacidade de pecar eu já sei, o Espírito sabe, Deus sabe. Agora levante-se e vai abençoar as pessoas. Não espere ser perfeito para servir a Deus. Não espere ser perfeito para se dedicar a ministrar entre pessoas e com os seus irmãos, como os irmãos aqui em cima nos abençoaram tanto essa noite. Ninguém é perfeito, eles também não são, tá certo ou não? Eu estou errado, desculpa se eu estou entrando numa seara difícil aí, mas eu acho que ninguém aqui é perfeito, né? Não espere ser perfeito. Você pode ser usado pelo Espírito Santo, sabendo quem você é. Você se olha e diz: eu sou um diabo. Às vezes eu me olho e acho que eu sou um diabo. Então é pra gente assim que Jesus Cristo veio, morreu, e é pra gente assim que o Espírito Santo se revela. Basta você dizer em consciência: eu quero receber o Senhor e a sua revelação, e eu quero viver nesse mundo ministrando a sua palavra. Não é quando você for perfeito que isso vai acontecer, é agora, é hoje. A igreja de Jesus não se fundamenta na integridade de ninguém. Ela se fundamenta em Jesus e no que o Espírito Santo revela àqueles que são tão pecadores como eu e você. E por fim, a igreja de Jesus não se fundamenta em nenhum projeto de vitória na terra, em nenhum projeto de ganho pessoal, em nenhum projeto de prosperidade. O Evangelho de Jesus não tem nada a ver com o Evangelho da prosperidade, absolutamente nada a ver, porque quem segue Jesus Cristo vai perder para depois ganhar. Quem segue Jesus Cristo entrega o que tem para receber aquilo que não pode perder. Quem se vive atrás de Jesus vai ser perseguido por causa da justiça, vai sofrer nesse mundo, porque nesse mundo nós vamos ter aflições,
Quem segue Jesus Cristo vai viver situações de perigo, dificuldade, nudez, espada, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Sabe quem está seguindo Jesus Cristo no mundo? 21 cristãos que foram mortos no Egito esta semana passada, por extremistas islâmicos. Morreram só porque se dizem cristãos. Morreram e são chamados de o povo da cruz. Povo da cruz. Foi isso que os extremistas disseram. Nós vamos matar o povo da cruz. Amigão, acabou a brincadeira. Povo da cruz pode ser morto. Para não matar, pode ser morto. O que você quer? Quer seguir Jesus? Você é para seguir Jesus. A igreja de Jesus está fundamentada no martírio em nome de Jesus. A igreja de Jesus não está fundamentada na vitória, no emprego, na carreira, na profissão, nada dessas coisas. Essas coisas são cruz. Essas coisas são legais. Vai para casa, come pizza, fica feliz que você trocou de carro. Ah, que legal, maravilha. A igreja de Jesus está fundamentada no risco de você morrer por causa de Jesus quando sair dessa igreja. A igreja de Jesus está fundamentada em gente que pela fé põe tudo a perder, porque ama tanto Jesus e ama tanto o que viu, que nada mais nessa história consegue o prender. Porque Jesus é maior que a vida. Jesus é maior que tudo que eu tenho. Jesus é maior que mim mesmo. Eu me nego, eu me entrego, eu morro, se for preciso, por causa do Evangelho de Jesus, porque o que eu vi pelo Espírito Santo. E por fim, vocês repararam que quando Pedro falou assim, Jesus, o Senhor é o Filho de Deus, Jesus virou para eles e falou, não contem para ninguém isso que vocês ouviram. Ué, mas espera um pouquinho, a gente não aprendeu que tem que sair por aí contando para todo mundo que Jesus é Deus? Não é? Vão por todo mundo e façam discípulos. Não está escrito isso aí? Não foi Jesus que mandou? Então é meio estranho. O que Jesus diria para os discípulos? Fala, não conta para ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que somente o Espírito Santo poderia revelar quem Ele é, todo o seu plano e todo o seu Evangelho aos seres humanos. E que, no processo histórico, Jesus Cristo iria ainda morrer, ressuscitar, para então vir o Espírito Santo Consolador sobre todo mundo. E então vocês serão as minhas testemunhas. Não é isso? Atos. Fiquem em Jerusalém esperando, porque o meu Espírito virá com poder, e então vocês serão minhas testemunhas. A igreja de Jesus está fundamentada numa realidade espiritual de revelação. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que eu posso pregar o que eu quiser aqui em cima, que se o Espírito Santo não abrir o seu coração e sua mente, se você não se expuser ao Espírito Santo, tudo que eu falei pode ser só legal, bacana, interessante ou não, e você vai embora daqui e nada vai acontecer nem na sua vida, nem na sua fé, nem na sua mente. Eu não tenho poder nenhum de convencer você de que Jesus é Deus, de explicar para você o universo a partir de Jesus. Eu não tenho inteligência capaz de explicar o Evangelho, e mesmo que eu usasse toda a inteligência do mundo, ainda assim isso não seria capaz de convencer você de que Jesus é Deus. Se os discípulos saíssem dali dizendo Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, sabe o que ia acontecer? Eles iam ter um monte de gente do lado deles repetindo que nem papagaio: Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Mas o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado para revelar. Porque tem muita gente na igreja que repete um monte de coisa. Repete nas canções, repete nas orações, repete comportamento, repete linguajar, mas ainda não teve uma experiência espiritual de revelação do Espírito Santo a respeito de Jesus. E muitas vezes a igreja está preocupada em formar gente que repete discurso. Aí a gente cria as classes de catecúmenos e ensina um monte de versículo. E se você decorar o versículo, eu te batizo. Não é isso que a gente faz. A gente espera que você decore o versículo, que você não fale mais palavrão. Quando você parar de falar palavrão, eu te batizo. Se você decorar o Salmo 119, é 119 fica Brandão? Você decorou o Salmo 119, eu decorei, pastor. Aí eu te batizo. Se você aprender a cantar as nossas canções, você é igual a gente. Porque aí se você canta as nossas canções, se você cantar as nossas canções de olho fechado, rapaz, você vira pastor. A gente põe você de pastor. Por quê?
Porque a gente não está muito acreditando que o Espírito Santo é quem faz. A gente está acreditando que a gente tem a tarefa de fazer as pessoas começarem a decorar e a repetir o que a gente fala para a gente chamar de cristão. Repita o que eu falo e você vai virar cristão. É por isso que a gente gosta tanto de falar para as pessoas: fala Jesus agora, levanta agora e fala sobre Jesus, agora vai, abraça alguém e fala que ama, agora vai isso, essas coisas que a gente fica fazendo tanto, é porque a gente não acredita tanto assim no poder do Espírito Santo. A gente acha que tem que conduzir um pouquinho, que senão não vai dar certo. Eu tenho que ensinar você a fazer o que eu quero que você faça. Agora você imagina se a gente tivesse a coragem de Jesus, que a gente tem que ter, e simplesmente abrisse a boca, cantasse, pregasse, falasse, olhasse e orasse dizendo: Jesus é Deus, o Senhor do Universo, eu entreguei minha vida para Ele, não há outro bem na minha vida além desse, e eu estou disposto até a morrer, se for preciso, pelo Evangelho que tomou a minha mente. Amém. Amém. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ouvir isso, vão querer saber o que é. Se elas olharem para o céu e perguntarem: Deus, o que é isso? Deus vai falar com elas. E se Deus falar, meu amigo, você não precisa mandar ninguém ler a Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa: você que é professor, que é pai, que é ministro, gente que viu Deus, você não precisa dizer para ele que ele tem que ler a Bíblia, que ele tem que trazer a Bíblia na igreja, que ele tem que se vestir certo, que ele não pode ver tal outro programa. Não precisa dizer. Porque quem viu Jesus lê a Bíblia porque ama o Senhor. Quem viu Jesus vem à igreja porque ama o Senhor. Quem viu Jesus sabe desligar a TV porque não aguenta tanta porcaria, porque ama o Senhor. Não precisa de pastor, diácono, ninguém falando na orelha. Mas por que a gente tem tanta policiamento na vida das pessoas? É porque a gente não acredita no Espírito Santo. A gente acredita no nosso poder. A gente acredita na nossa teologia, na nossa inteligência, na nossa capacidade. Porque se a gente acreditasse no Espírito Santo, a gente seria mais simples, oraria mais, falaria pouco, ficaria tranquilo. Amém? A igreja de Jesus está fundamentada no poder do Espírito, não no poder da nossa retórica, nem na nossa persuasão, nem na nossa inteligência, nem no nosso controle. Como nós somos tolos achando que podemos controlar a fé das pessoas. Você leu o Salmo inteiro esse ano? Grande coisa. Aí ele não leu, olhou para mim, porque eu sou pastor, e falou: li sim, pastor, li sim. E eu ainda dou testemunho. Na minha igreja todo mundo lê o que eu mando. Eu sou burro, infantil, incrédulo. Eu só preciso pregar o Evangelho. Porque quando o Espírito Santo toca, a gente lê a Bíblia porque quer, porque ama o Senhor. A gente vive porque ama o Senhor. Quem crê no Espírito Santo prega Jesus e deixa o Espírito fazer o resto. Amém? Vamos orar? Pedindo que Jesus Cristo faça de nós e entre nós a sua igreja. Que esta igreja seja para sempre, enquanto ela existir, até que Jesus volte ou até que ela acabe, que ela seja uma expressão da igreja de Jesus de verdade na terra, onde o Espírito Santo e o Evangelho de Jesus e essa mensagem de que Jesus é Deus sejam a razão e o fundamento desta comunidade. Vamos orar? Eu te agradeço, meu Pai, pelo seu Evangelho, pela salvação, pelo seu Espírito, pelo seu poder. Eu peço que o Senhor nos ensine, me ensine a descansar acreditando que é o Senhor quem tem o poder, não sou eu. Eu entrego ao Senhor essa mensagem, eu entrego ao Senhor, sabendo que é o Senhor quem vai usar o que é verdadeiro e correto de tudo aquilo que foi falado. Seu Espírito que vai ministrar, e eu te agradeço. E eu peço que o Senhor nos salve da mentira que carregamos muitas vezes de achar que somos nós que controlamos, nós que conduzimos,
perdão, Pai. Abençoa essa comunidade, abençoa essa igreja. Revela-se aqui em nós. Não retires de nós o teu Espírito. Não nos deixe como igreja cumprir protocolos, mas que o seu Espírito Santo nos conduza. Revela-se em nós, Pai. Abençoa este povo aqui, esta igreja que se reúne aqui há tanto tempo. Abençoa-os com uma experiência de revelação. Faz nascer nos nossos corações o interesse pelo seu Espírito, pelo seu Evangelho, Pai. Abençoa esses irmãos. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Que Deus os abençoe.